empreender em negócios da gastronomia. Tem muita gente que gostaria de estar fazendo isso, né? Pois é, mas empreender em gastronomia não é simplesmente saber preparar um bom prato. Ele tem muitas técnicas, muitos detalhes que valem a pena serem trazidos para vocês. E um deles se chama ousadia. Você ter ousadia no momento de empreender é um fator muito importante. E para contar uma história totalmente inspiradora, cheia de dicas de empreendedorismo, nós estamos aqui no Piselli, um restaurante tipicamente italiano, com pratos de um menu altamente sofisticado. Aqueles pratos cheios de cores, texturas, aromas e muitos sabores. E essa história quem vai contar pra gente é o Juscelino e eu tenho certeza que vai inspirar vocês que querem empreender no ramo da gastronomia. E é aqui que o Brasil Cozinha desembarca hoje para contar essa história inspiradora. Vamos comigo? Obrigada por me receber. Imagina, Que prazer. bom. Que lindo. Oi, Querido. tudo bem? Posso oferecer um drink? Opa, por favor. Olha, eu E vou tô- sugerir Ah, o Piselli Basílico, que é o nosso barman maravilhoso vai preparar para você. Vem Opa, gin, manjericão, limão e eu vou querer o Negroni mais famoso por que do que ele é mais Brasil, famoso? porque ele é envelhecido naquela barrica. Sério? Negroni Vecchiato. Olha Gente, que isso é maravilhoso. Olha que lindo. Pode preparar o drink aí, os drinks. A gente vai comentar sobre tudo isso aí e eu acho que ela realmente é uma história muito inspiradora. Obrigado. Eu diria que você foi ousado, né? Muito. Muito ousado. E assim, todos que souberem da minha história, quando vê ervilha, vai lembrar de mim. É verdade. Até porque eu, quando falou que vinha gravar aqui, eu falei, gente, eu tenho que achar uma roupa que fosse verde. Para poder puxar para a pegada do Piselli. Piselli, para quem não sabe, é ervilha em italiano. Mas essa história a gente vai contar depois. Não Por é isso que tá tendo um drink verde. Olha. Olha. E Ai. o copo tem as ervilhas, ó, o copo Gente, ervilhas. olha esse detalhe. É. Tem as ervilhas no copo. Olha isso. Me fala uma coisa, isso é um detalhe que faz diferença? Faz diferença, Faz Tintim. diferença, né? Vamos lá. O nosso petisco Dantes tem que ter ervilha. A gente vai começar pela marca, que eu acho a história dele fantástica. Da ervilha ao Piselli. Me conta o seguinte, lá no início de tudo, qual foi o resumo dessa história sua de chegar nesse nome? Porque criar um nome é uma coisa fundamental e de sucesso para a marca, né? Sim, muito. A nossa história tem muito empreendedorismo, né? Meu avô, Vicente, saiu do sul de Minas fazendo pequenos negócios e constituiu uma pequena fazenda de café no interior de São Paulo, em Joanópolis. Ali os filhos cresceram, casaram, né? Então a família grande, 10 filhos. E a tradição, aliás, eu tenho que falar, meu avô era fã de Kubitschek. Então ele parava tudo para assistir. Será por que é Juscelino? Eu acho que a gente vai chegar lá. Meu avô parava tudo para assistir o Juscelino discursar, né? Naquela época ele fazia campanha pelo sul de Minas e ele virou um especialista, um historiador sobre o JK. Então, nos domingos, né, o prazer do meu avô era reunir a família na fazenda e contar a história de JK, de política do Brasil. Então, quando o meu pai casou, ele ganhou um pequeno sítio perto da casa do meu avô e a tradição era empreendedorismo. Todo mundo tinha que empreender, tem que avançar, De que tem que forma crescer, fosse, tinha que fazendo empreender. negócios, pequenas plantações, um pouco de pecuária e tem que inovar. Então, essa inovação, meu pai montou uma venda. Cresci ajudando meu pai na venda, na roça, fazendo um pouco de tudo, né, no interior, que a gente chama na labuta, né? E eu sempre, desde adolescente, já fui bem atirado, fazia as minhas pequenas plantações, vendia na cidade para ter o meu dinheiro e com isso o sangue empreendedor na veia desde pequeno, né? Acompanhando o lema familiar. Quando eu estava com 17 anos, eu estava indeciso se ficava lá,
estava muito difícil, ou vinha para cidade grande estudar um pouco mais, para crescer na vida. O objetivo era crescer na vida. Aí eu, ao mesmo tempo, falava, mas puxa, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, acho que vou fazer alguma coisa aqui no interior que eu tenha um resultado bom. Comecei a pesquisar o que todo mundo plantava, quem se dava bem, quem não se dava bem. E eu falei, vou plantar algo diferente que não tem aqui. Fiquei pensando no que seria. De repente, um dia acordei sonhando, que eu sonhei com ervilhas. Então eu falei com meu pai, falei, vou plantar ervilha lá no Brasil Terra, aí ele me desejou boa sorte. Fui de ônibus até Bragança Paulista, que é uma cidade onde Joanópolis se apoia. Comprei as sementes, me deram a semente, vim embora, preparei a terra e plantei. As ervilhas cresceram e ficaram lindas, flores lilás, e eu sonhando que ia me dar bem. Cheguei a época da colheita, eu fui até Bragança de novo, antes de colher. Peguei ônibus, fui de banca em banca lá no Mercadão, pequeno CEAGESP lá, um entreposto, e fui oferecendo as minhas ervilhas que eu iria colher. Um pedia 20 quilos, encomendava 20, outro 15 quilos, outro 30. Fiz uma pré-venda de praticamente 400 quilos de ervilha. Chegando de madrugada, 5 e pouco da manhã, lá em Bragança Paulista, o primeiro comprador que veio analisar era um senhor oriental. E ele olhava a ervilha, olhava, pegava, abria um saco, abria outro, e eu ali, né, na expectativa. De repente ele virou para mim e falou, estão todas estragadas. Vixe. Eu fiquei paralisado. Frustrou. Né? Nossa, e eu falei, como assim estragada? Ele falou, você plantou ervilha torta. Eu nunca tinha visto falar de ervilha torta. Ele falou, é uma outra espécie de ervilha que você tem que colher ela com um grão pequenininho, que você come ela com a vagem inteira, toda, né? Tem até um dialeto italiano que ela chama mange tout. Não, é francês. O francês chama mange tout, quer dizer, manja tudo. E aí ele explicou, se você tivesse colhido um mês atrás, você ia até faturar mais, porque a ervilha torta é mais cara do que a ervilha comum. Sim. Acabou comigo, passou do ponto, perdi tudo. Voltei chorando para minha região, né? Muito desiludido. Aí, coincidências da vida, um rapaz de São Paulo que tinha casa de campo lá perto do meu pai, me conhecia, brincava comigo que um dia ia trabalhar com ele. Ele tinha um restaurante lá em São Paulo, bem simples, no bairro. E no final de semana ele estava lá na venda do pai, tomando uma cerveja. Aí eu cheguei nele e falei, posso ir embora com você para trabalhar em São Paulo? Ele falou, pode, então eu tô indo. Larguei minha família, peguei minha mochila e vim trabalhar em São Paulo. Comecei limpando o chão, atendendo um balcão ali, fazendo lanche. Passado alguns anos, fui trocando de emprego para aprender mais, entrava num lugar, era promovido, depois saía para o outro. Década de 90 eu estava no centro de São Paulo, na Rua Boa Vista, que era o centro financeiro na época, perto da Bolsa de Valores, que a Bolsa está até hoje lá, mas era muito glamuroso lá. Cozinha francesa, ali já aprendi bastante. Dali eu fui para um restaurante nos Jardins, que chamava St. Peter's. Né? Ali, garçom, fui daqui a pouco promovido para maître sommelier, e aí eu comecei a estudar vinhos e foi evoluindo. Aí conheci o Grupo Fasano, através de colegas, e aí saí desse aí, fui para o Fasano, segundo sommelier com o Manuel Beato, comecei a estudar vinhos. Aí a minha carreira decolou. E em 94 abri o Gero lá no Jardins, eu fui promovido de maître sommelier e vendia muito vinho italiano. Eu comecei a ser patrocinado para ir para a Itália e outras vinícolas do mundo inteiro. Mas não teve jeito. Conforme passava os anos, eu ia fazendo um projetinho num caderno, como que ia ser o meu negócio. Eu estou no mundo italiano, né, fazendo cardápio junto com o chefe, indo para a Itália, conheço agora a gastronomia italiana e virei um pesquisador. Ou seja, não esqueceu a veia empreendedora de que maneira estava alguma. Lá desde a época do avô. Exatamente. Né? Mesmo tendo a frustração, e é muito importante a gente falar isso, que quando eu abri esse programa eu falei de ousadia. Ele foi ousado, ele foi muito ousado quando ele, ainda muito jovem, resolveu empreender dentro de uma coisa que não existia no local. Mas ele, naquele momento, se frustrou e cortou, né, um sonho, mas ele conseguiu seguir numa carreira sem tirar de dentro dele a veia do empreendedorismo, não é isso? Exatamente.
o sangue empreendedor falou mais alto, né? Eu com 34 anos, trabalhando no grupo lá do Fazano, estava muito bem, mas ao mesmo tempo eu fazia o projetinho, como que ia ser a minha tratoria. E eu comecei a procurar lugar, desesperado em São Paulo, ponto comercial. Eu não me controlava e eu falava comigo mesmo, o que está acontecendo comigo? Porque eu estou trabalhando, estou empregado, ganho bem, mas vinha uma coisa muito mais forte que falava, você tem que fazer o seu negócio, tem que fazer o seu negócio. Eu descobri um ponto comercial e comecei a negociar. E até então meu projeto estava no caderno, uma tratoria, o ponto estava achado e eu não tinha nome. Eu fazia aula de italiano e o professor falava sobre gastronomia na aula de italiano. Já até imagino. Aí o professor fala Piselli na aula de italiano, eu não lembrei naquele momento, virei pro colega do lado, falei, que é Piselli? O que é Piselli? Ele falou ervilhas, aí me gelou. Aí eu falei comigo mesmo, meu Deus, tem que chamar foram as ervilhas que me fizeram vir para São Paulo, que me fizeram conhecer a Itália. Eu vou fazer esse restaurante chamar Ervilha, vai chamar Piselli, e saí da aula decidido que o nome seria Piselli. E comecei a reformar aquele lugar. E foi tudo misteriosamente assim bacana que aconteceu, porque eu ia abrir em setembro de 2004, só que a reforma antecipou. Isso é fato raro, né? Olha, muito raro, nunca mais aconteceu comigo. Uma obra antecipada realmente é raro. Chegou no dia 31 de julho de 2004. Eu completava 35 anos e abria o Piselli. Oh! A história da ervilha ao Piselli. Começou aí. É isso aí. E é uma linda trajetória. É uma linda trajetória realmente de sucesso, de superação, de inovação. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a chegada do Piselli aqui na capital federal. Toda a arquitetura, toda a decoração foi inspirada realmente na Itália, né? Óbvio. Sim. E aqui tem uma sala especial, ó, que nós homenageamos JK, Sério? toda a minha história, né? Meu avô, tô doida pra conhecer JK. isso. A gente vai encerrar aquela Vou abrir pra você. A história de São Paulo e depois você vai me contar. Nossa, que linda! Ou seja, isso aqui é uma homenagem a JK. Exatamente. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Eu quero primeiro escutar o final daquela história de São Paulo, para depois a gente entrar na sua chegada a Brasília. Maravilhoso. São Paulo, então, depois de 2004 que eu abri o Piselli, 10 anos depois, recebo um convite muito especial do seu Carlos Gereissati, dono do Shopping Iguatemi, para abrir um Piselli lá no Iguatemi Faria Lima, que era um Gero do Grupo Fazano. Olha só como é que o mundo dá voltas. Eu era funcionário do Gero do Grupo Fazano. E aí, frio na barriga de novo, desafio, empreendedorismo 2015. Ousadia, que é a marca registrada dele. E tinha uma crise em 2015 muito forte, vocês lembram, né? Na época da Dilma, a inflação. E o pessoal fala, como você vai fazer um restaurante novo nessa época? Risco! E eu fui, acreditei na época e fomos e fizemos e deu muito certo. Muito bem. Graças a Deus e o trabalho de toda a nossa equipe. Surgiu o Piselli. E aí, mais um Piselli, né, na Faria Lima. Um Piselli. Segundo Piselli. Bom, estava tudo indo muito bem e veio a pandemia. Praticamente nos destruiu, né, um tsunami. Passamos por momentos muito difíceis, mas sempre tem uma luz no fim do túnel.
trazendo essa dificuldade da pandemia para o empreendedorismo, quais foram as dificuldades e como que você enfrentou essas dificuldades? Isso como forma da gente dar dica para as pessoas estarem vivenciando, estarem passando por turbilhões que acontecem no meio do empreendedorismo. A pandemia nos ensinou muita coisa, que a gente às vezes gasta um pouco a mais, então tivemos que rever todos os processos, rever todos os custos, fazer ali melhorar a parceria com a equipe, com os colaboradores para se ajudar, né? Porque tivemos momentos tão difíceis que a gente comprava pelo menos cesta básica para as pessoas, né? E aí vem todo o auxílio que o governo pagou uma parte do salário e conseguimos sobreviver, mas com muita luta, e reinventando, pondo delivery, que a gente nem fazia direito. Tivemos que implementar um delivery, aprender a fazer delivery, que a gente não imaginava que ia fazer de uma hora para outra correndo, né? Tecnologia, tivemos que implantar tecnologia para vender mais delivery, mídia social, enfim, usar todos os recursos que nos vieram para a gente conseguir sobreviver. Então estávamos ali sobrevivendo, 2020, final de 2020 veio um convite do Shopping Iguatemi, de Brasília. Opa, chegamos em Brasília. Tinha aqui esse ponto onde funcionava o Gero, que tinha fechado na pandemia, não ia reabrir, e a família Gereissati Iguatemi queria muito um Pizelli em Brasília. Eu me emocionei, né? Porque a vida inteira ouvindo meu avô falar de Brasília, né? E tem uma história com Brasília, desde criança ouvindo meu avô, e eu fiquei emocionado. E eu falei, deixa eu ir para Brasília, dar uma pensada, dar uma olhada no shopping. E aí no final de 2020 eu peguei um avião sozinho, vim para Brasília e fiz aqui um passeio pela cidade, fui no Memorial JK, chorei lembrando do meu avô já tinha faleceu há muitos anos atrás, né? Vim aqui no shopping, passeei, olhei o ponto e aí foi dando tudo muito certo. Uma parceria muito boa com o Iguatemi. E Juscelino chega em Brasília. Juscelino chega no meio de 21. Quando você fala de uma sala reservada, uma sala especial, que eu vejo que ela é bem especial mesmo, isso voltado para o empreendedorismo, voltado para a operação como um todo. Você vê sucesso nisso aqui, nesse espaço, nesse ambiente? Ele agrega valor, você aumenta o teu faturamento, enfim, fala para as pessoas a importância de se ter um espaço como esse, não necessariamente homenageando. É óbvio que você teve um algo a mais. Sim. Mas é importante. Muito importante. Cada loja, né, cada espaço, por exemplo, Brasília, o público de Brasília tem um perfil um pouco diferente de São Paulo. Então, Brasília requer espaços privados, né? Brasília se tem muitas reuniões corporativas, reuniões políticas. Então, lógico, quando eu peguei o espaço como um todo, comecei já a pensar, desenhar, né, para proporcionar para os nossos clientes vários espaços, né? Então, a gente estava numa mesa ali que tem um cantinho, a gente tem um terraço, uma parte externa. Se alguém quiser, daqui a pouco vocês vão ver. Né? Para quem quiser fazer um aniversário ou uma reunião lá fora, ar livre, tem. E tem essa sala que já é um sucesso, né? Tudo que a gente imaginou está acontecendo, que as pessoas precisavam ter espaço assim privativo, uma sala confortável, com mídia, né? Vai transmitir alguma coisa, tem uma tela, e tem toda a estrutura, né? Com a gastronomia do Pizelli, com o serviço do Pizelli. Então, acho que acertamos. Eu acho que acertou sim. Então, vale a pena destacar que você ter um ambiente reservado dentro da sua operação gastronômica faz diferença no atendimento ao teu cliente. E uma coisa que eu observei aqui, que eu achei muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, é que essa sala, ela não é exatamente reservada, tá? Ela me chamou a atenção porque quando ela não está reservada, quando ele precisa de um ambiente maior para o salão, ela se abre toda. E aí ela cria toda uma conexão. Vou te ajudar aqui. Olha só que interessante. Essa aqui, como é que é essa? Essa para cá. E essa aqui vai para lá, não é isso? Essa aí vai um pouco para lá. Então, aí ele criou uma integração, não é isso? Conta pra gente com o nosso salão principal maravilhoso. Olha que coisa linda.
essa coisa da integração, isso em que momento que você percebeu que era interessante fazer? Abrir isso aqui tudo e conectar com esse salão? Então, Leninha, alguns dias, por exemplo, domingo almoço, né, que é um dia de muito movimento, então quando você não tem uma reserva privativa lá, a gente abre tudo isso e a sala se integra a esse nosso salão principal. Então, domingo almoço isso acontece, no sábado à noite isso acontece, dias dos namorados, são datas especiais que aí o salão vira um salão único, né? Isso faz diferença. Bastante. Não faz? Muito. Eu queria que você me mostrasse a área externa que você falou que é especial para poder fazer aniversários, enfim, mini wedding talvez, sim, né? Sim. Recepções talvez que até reserve. Você consegue reservar essa área? Vamos lá? Vamos lá, por favor. Maravilhoso essa área externa. Que lindo! Aqui a gente faz os eventos, aniversários, corporativos. Essa área é super agradável, sabe que Brasília tem esse entardecer delicioso, uma noite gostosa. Então aqui esse lounge, as confrarias que nós fazemos aqui, o pessoal adora, Leninha. Tem que montar a sua das mulheres. Claro! Confraria das mulheres, tem que fazer. Vamos em frente. Ótimo. Agora, olha só, essa ideia de fazer essa varanda, principalmente com a história da pandemia, eu acho que ela deve ter trazido para vocês um sucesso, bastante. né? Porque muita gente. As pessoas começaram a procurar essa coisa da área externa sim, e tal. Sim. Fez diferença? Muita diferença. A gente percebeu que vem pessoas que já reservam. Eu quero mesa lá no terraço, eu quero mesa na área externa. Então também a gente atende. Então, olha só, trazendo isso para o empreendedorismo, é importante que as pessoas, que quem quer empreender ou quem já está empreendendo no ramo da gastronomia, percebam essas sutilezas, né? Sim. De atuar no momento para poder alavancar vendas, por exemplo, para não perder cliente? Sim, exatamente. O restaurante, ele tem que ter várias fontes de renda, vamos dizer assim, né? Você tem o salão, você tem o delivery e os eventos, né? Esse mercado de eventos, você sabe muito bem, você entende que é muito forte. Sim, né? Principalmente então, em Brasília, exatamente. né? Em Brasília a gente tem muito. Então, quando a gente tem uma estrutura dessa, com vários ambientes, vários salões, espaço que pode ser fechado, isso é um complemento de faturamento muito importante. Quando você fala de eventos, que eu trabalho com eventos também, dentro de uma operação fixa, você, de uma certa forma, você aproveita tudo que você tem, ou seja, você já tem uma estrutura de cozinha. Muito mais fácil. De mão de obra, sim, de tudo, né? De sim, equipamento, de utensílio, de tudo. Para poder oferecer, para poder trazer um faturamento maior para a tua operação, é isso? Exatamente. A gente, quando temos já a estrutura pronta aqui, é muito mais prático, é muito mais fácil você sim, executar um evento, né? Tanto é que a gente nem atende evento externo. A gente não tem essa estrutura para sair com material. Então a gente faz às vezes alguns eventos pequenos em casas de pessoas que o cliente, eu quero, a gastronomia, né? Principalmente. Então a gente acaba às vezes cedendo, mas o nosso propósito aqui em Brasília, nesse Pizelli, é atender, usar a estrutura que nós temos aqui, com o conforto do shopping, com a segurança que o shopping proporciona. Você vai estacionar ali e já entra, até tem uma entrada secreta aqui, ó. Opa. Você pode estacionar ali e vir aqui e entrar por ali. Então, às vezes, vem uma personalidade, não quer entrar no shopping, não precisa entrar no shopping. Agora, vamos entrar num assunto que ele é um pouco polêmico, que são as operações dentro de shopping. Eu queria que você passasse para as pessoas como é empreender dentro de um shopping, porque tem aquela visão de ser uma operação cara, mas eu imagino, até algumas coisas que você citou agora, que você também tem muitos benefícios com isso. Vamos falar para as pessoas o que é empreender dentro de um shopping. E, detalhe, dentro de um shopping que é uma marca, né, de sofisticação. Estar no Iguatemi é uma honra, porque é um shopping de alto luxo, né? É um shopping que tem uma curadoria com as marcas muito exigente.
Então, assim, muita gente quer entrar e não consegue porque tem uma curadoria, ele tem que ter o mix aprovado, né? Sim. Então, eles aprovam o mix com muito curadoria, muito especial. Que faz sentido para o shopping. Então, assim, você tem que ter um produto, né, de gastronomia ou outro segmento que tem o perfil do shopping, senão não adianta, não vai assistir que não vai conseguir entrar. Agora, entrar no shopping você tem os custos mais altos, né? Um custo de ocupação do shopping é mais alto que na rua, porque também você tem todo o conforto do shopping, você não paga segurança, né? Você tem tudo incluído isso aí. Você tem um cliente selecionado que já vem para o shopping, né? Então tem os seus positivos e também, lógico, a negociação com o shopping nunca é fácil, né? Então tem que saber negociar, tem que saber, né, lidar. E aquele nosso jeitinho lá no interior de São Paulo, da família, negociante, isso ajuda muito, né? Então eu gosto de negociar. Eu gosto de chorar, valor do aluguel, eu pechincho mesmo, entendeu? Tá parecendo mineiro, gente, porque eu sou mineira, né? Meu avô era mineiro, né? Mineiro que tem a fama de fazer isso. Meu avô era mineiro, né? Então, é possível sim empreender dentro de um shopping. Sim. E a dica seria negociar. Sim. Trazer isso para a mesa e fazer uma boa negociação, não é isso? Se o seu produto ele desperta desejo, né? Isso é importante. Se ele desperta desejo, é mais fácil você entrar no shopping. Sim, com né? certeza. Aí o shopping quer o seu produto. Se é inovação? Exatamente. Né? Então tem que cuidar da sua marca, do branding. Isso. E no próximo bloco, ele está me levando para um local que é surpresa. Ele preparou alguma coisa que eu até imagino aonde seja e eu acho que é no lugar que eu mais gosto dentro de uma operação gastronômica. Fica com a gente. Sabia que você ia me trazer pra cá. Só falta agora você me colocar pra cozinhar. Você vai me ajudar. Aqui é o coração do restaurante, a nossa cozinha. Né? É o local que todo mundo ama, né? Eu, pelo menos, adoro. E você gosta, né, de uma cozinha, eu sei disso. Eu adoro cozinha. Então nós vamos fazer um risoto di piselli. Sério? O famoso risoto de ervilhas. Por que será? Por que será? Aliás, uma coisa que eu tenho que contar. Lentilha dá sorte só na virada do ano. Tá. Ervilha dá sorte o ano inteiro. Ah, é? Pra mim deu muita sorte, né? Então eu quero espalhar essa sorte. Vamos espalhar ervilha. O risoto di piselli e gorgonzola é um clássico italiano. Sim. Né? Então nós temos aqui um arroz do risoto que já foi feito uma etapa, onde ele já foi puxado azeite e cebola, o arroz ele foi dado aquela queimadinha nele, aquela puxada com vinho branco e foi feito um pré-cozimento. Para adiantar agora, nós vamos terminar. Então gente, aqui tá. Rapidinho. Ó. Mise en place, lembra? É. Que é uma coisa extremamente importante em qualquer operação gastronômica. Então a mise en place dele aqui já está toda pronta para preparar esse famoso risoto piselli. Isso. É isso? E outra coisa que é o segredo de um bom risoto é um bom caldo. Um brodo. brodo. Que tá aqui, ó. Então, certo. agora a gente começa então colocando a panela no fogo e um pouco do brodo, né? Para ele finalizar. Então, será que ele sabe cozinhar? Eu tô aqui apostando, hein? Eu tô aqui só olhando. O que vai na sequência aí? agora, com o brodo, nós vamos dar uma mexida aqui no risoto.
Olha só, enquanto você vai mexendo aí, isso é a ervilha, porque eu tô lembrando que você falou da ervilha. E da ervilha... A ervilha em grão ou de ervilha torta? E a ervilha torta. Agora você pode colocar as ervilhas, por favor. A torta ou a as em grão? Duas. As duas? Vou colocar as começar duas. Por essa aqui toda? As duas estão pré-cozidas, tá? Coloca tudo? Pode colocar tudo. Gente, ele gosta de uma ervilha, Comer ervilha dá muita sorte. Agora a ervilha torta. Por que da mistura das duas? Para poder trazer uma textura? Exatamente, exatamente. São duas texturas de ervilhas. E aí vamos colocar elas aqui para terminar o cozimento delas. Elas foram pré-cozidas, né? Enquanto isso aí cozinha, eu queria falar sobre layout de cozinha, layout de produção. Ah, legal, hein? Isso é um fator de extrema importância. Muito. E eu percebi aqui que a sua cozinha está toda num layout perfeito. Tem toda uma linha de produção que depois a gente pode mostrar para as pessoas. Eu sempre falo isso nos programas, da importância de você ter uma linha de produção que é não só de acordo com o que manda a legislação vigente, mas principalmente que traga uma facilidade, uma desenvoltura dentro da preparação. Certo, não é isso? Isso. Eu vou colocar o gorgonzola, pode ir falando. Então, gente, dentro de um layout de produção, a gente tem que pensar na questão da produção dos alimentos seguros, com divisão de ambientes, com linhas de preparo, né? Para poder isso facilitar. Ela entende mais de cozinha do que eu entendo de restaurante, ela entende de cozinha. Será por quê? Mas assim, eu sempre ressalto isso da importância de se ter uma linha de produção perfeita. Não só na questão da segurança alimentar, mas também onde traga conforto para os funcionários, onde a gente consiga ter um fluxo de produção que atenda perfeitamente o salão. E aqui na cozinha dele, dá para perceber isso muito claramente, que tem todo um layout adequado para a produção de alimentos seguros e que consegue atender o fluxo de pedidos do seu salão. Exatamente. Equipamentos não tem o que discutir, né? Essencial, né? Fundamental, né? Fundamental. Forno combinado, charbroil, uma chapa francesa que é essa daqui, enfim, estrutura. E o Pizelli Brasília tem essa estrutura fenomenal. Tem a área das saladas, a área da sobremesa e a área quente onde nós estamos, que é quente, né? É quente, é bem quente. Vale ressaltar que nós estamos sem touca, porque a cozinha não está funcionando nesse momento. A gente só está fazendo essa produção, então, por isso que a gente está sem touca. Mas num outro momento, no momento de produção, entrou dentro da cozinha, tem que colocar uma touca, tem que higienizar, enfim, tem que fazer todo. Me dá o queijo ralado, por favor. Alimentar. Pode colocar queijo. Isso é queijo parmesão. Risoto sem queijo, a mesma coisa de amor sem beijo. É, verdade. Tipo isso. E agora ele vai já dando aquela cremosidade do risoto, né? Agora sim, se a pessoa quiser incrementar esse risoto aí, ele serve de base para uma proteína, né? Para qualquer tipo de proteína. Uma coisa importante na Itália, eles não gostam muito de misturar o carboidrato com proteína. Ele serve à parte, né? Na verdade, eu sugiro, a gente recomenda sempre que você coma um risoto antes, como primo piatto. Primo piatto. Né? Você come um risotinho, porque aqui são vários sabores, 2 tipos de ervilhas, o gorgonzola, o parmesão, você tem que sentir tudo isso, aprecia, aí depois você vai para o passo seguinte, que é como a proteína. Sim. Pode ser uma carne, pode ser um peixe. E agora nós vamos para a finalização do risoto. Que é a manteigação. A manteiga, que a gente tira normalmente do fogo. E agora entra um pouco dessa manteiga, não precisa ser tudo, não. Metade mais ou menos, tá bom? Um pouquinho mais. Mais um tiquinho. E aí, maravilhoso. E agora, ó. Olha que beleza. Olha a cremosidade. Olha que beleza.
E eu sou meio Sabe o que eu risoteiro. queria falar? Sobre a chapa francesa. Então. Que isso dificilmente a gente vê nas operações gastronômicas. O que é a chapa francesa? Eu já expliquei para vocês sobre a charbroil, né? Que toda aquela carne, por exemplo, que vocês veem com que tem um risquinho, né? Ela geralmente é feita na charbroil. Isso. E tem vários tipos, principalmente umas que simula a questão do churrasco. Exatamente. Né? Quem já trabalha com pedra. Agora vamos empratar nosso risoto enquanto você fala. E essa chapa francesa, ela é interessante porque o aquecimento dela é aqui embaixo. Essa chapa fica o tempo todo quente e os chefes trabalham aqui em cima. Então é bem prático mesmo, é bem interessante. Por exemplo, banho-maria é de total importância dentro de uma linha de produção. Aqui, o pessoal faz toda a mise en place anterior, né, antes do serviço começar, e deixa tudo aqui prontinho. A gente faz os molhos, coloca aqui o brodo, toda a parte que vai finalizar os pratos fica aqui dentro desse banho-maria. Ou seja, na hora de finalizar, tem aquele monte de frigideira, aí eles pegam aquilo ali na correria e já começam. Então isso aqui está tudo pré-preparado. Outra coisa muito importante que ele tem aqui, que eu adoro, que é esse armário que é de aquecimento dos pratos. É muito importante fazer uma empratagem já num prato aquecido, porque o volume de pratos que sai lá fora é muito grande. Então esse prato tem que chegar quente lá, e só dessa forma, tendo uma estufa para aquecimento de prato, que garante esse empratamento chegar lá totalmente quente para o cliente. Como é que tá essa preparação aqui? Olha como ficou. Opa! Não tá lindo? E eu sempre falo também... Maravilhoso. Eu sempre falo muito da importância do empratamento, né? Sim, a beleza, né? O visual manda muito. O cliente come primeiro com os olhos. Exatamente. É isso? Então não adianta esse risoto estar delicioso se ele chegar de forma mal apresentada lá, né? Olha, desculpa a falta de modéstia, mas eu sou bom de risoto, hein? Olha Nós, só, gente, com a sua ajuda, né? eu só despejei as coisinhas ali. Eu acho que esse mérito aqui é seu e do chefe, né? Que começou a preparar para você, né? O Adenilton, nosso grande chefe aqui, que me ajuda. Que já fez toda... assim fica fácil, né? Fica fácil. E ele tem um utensílio aqui que eu sou apaixonada e que é de extrema importância, não só pela beleza, é o cloche. Essa tampa que ele acabou de colocar aqui, ela tem várias funções dentro do empratamento aqui. Antigamente era muito mais para poder manter esse alimento aquecido, né? E ter uma surpresa ao chegar na mesa do cliente. Ou seja, o garçom pega esse prato, chega na mesa do cliente e faz aquela voilá! Mas hoje, pós-pandemia, isso se tornou um utensílio de extrema importância, porque ele protege o alimento, além de manter aquecido, de fazer essa coisa da mise-en-scène na chegada na mesa, ele tem essa pegada também de proteger o alimento e garantir uma segurança alimentar. Maravilhoso! Né? Isso! E esse momento é muito especial, né? Ele terminou de preparar esse risoto de piselli ou ervilha, que parece que está maravilhoso. Então nós vamos para a mesa para poder degustar isso aqui. E eu vou contar para vocês se ele sabe realmente preparar um risoto verdadeiramente italiano. Será? E chegamos no momento mais gostoso dessa gravação. E para poder almoçar com a gente, eu estou convidando uma pessoa super especial que faz parte da história do Piselli também. Renata, vem para cá. Seja bem-vinda, né? Renata é maravilhosa, não acha? Será por quê que ele está falando que ela é maravilhosa? Por quê? Bom, Renata é esposa do Juscelino e que cuida de alguns detalhes aqui do restaurante e que eu julgo serem
fundamentais dentro de uma operação gastronômica e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Maravilhoso! Aê! Tá lindo isso, hein? Eu acho que preciso de um vinho para harmonizar. É? Quem fez isso? Nós! Opa! Nós! Ficou lindo, né? Ficou muito lindo. Bom, vamos... Você tem uma carta maravilhosa aqui, uma né? bela carta Temos de um sommelier? vinhos, uma adega climatizada e É. um sommelier que acabou de ser premiado, o Mentira! Jair, o Cadê o melhor Jair? sommelier de Brasília, Cadê o Jair? pela revista Encontro. Jair! Parabéns Oh! pelo prêmio! Agradecido. Gente, olha só, ele foi premiado agora, que é um mês, né? Sim. Como o melhor sommelier de Brasília. Isso é muito legal. É um prêmio que é da revista Encontro e que todo ano eles têm a premiação em várias categorias. E eu fiquei super feliz de saber que foi você. Obrigado. Muito bem. E o que você sugeriu para esse risoto aqui? Para harmonizar aí com o risoto clássico, né? O risoto feito à base de grana padano e o gorgonzola dolce, vou sugerir aqui um vinho que é feito no Castelo Gabbiano, Opa! né? É um vinho que a gente tem uma parceria. Esse vinho ele é exclusivo Piselli. Piselli, nosso vinho da casa. Ai, que lindo! É um vinho que ele é feito com as castas Barbera e Pinot Nero. Ixi, não tem jeito de ficar ruim não, Elegante. gente. Um vinho com taninos bem sedosos, um vinho frutado. Então você levou em vai- conta para harmonizar os dois queijos. Sim. Grana Padano, eu já expliquei para vocês que é o verdadeiro É um parmesão parmesão. de alta qualidade Né? e tem as ervilhas que dá um toque Isso. adocicado. As ervilhas e o gorgonzola Contrasta também. com o gorgonzola, né? Então, Então foi pensando nisso, né? vamos provar então, Jair. A harmonização perfeita. Tudo bem. Por favor. Bom, bem. permita. Vamos provar. Junto com o sommelier, né, o Jair, a gente discute sempre a carta de vinhos. Primeiro parte de um princípio lá atrás, quando você projeta o restaurante, projeta o cardápio e a carta de vinho tem que acompanhar. Sim. Né? A carta de vinhos tem que falar com o cardápio. Né? Então, o Piselli é uma cozinha italiana. Então, naturalmente, a carta predomina vinhos italianos. Né? E aí a gente passeia por algumas regiões da Itália. Né? Porque a carta de vinho também tem que ter a diversidade, não só de uvas, também de valores, né? Eu acho que a carta de vinho a gente procura sempre ser democrática. Se você quiser vir tomar um vinho que custa R$100 e poucos, você vem e toma. Ou se quiser um vinho de 500, de 1.000, de 2.000, também toma. Então acho que tem que ter essa Para democracia. todos os gostos e todos os bolsos. Os bolsos, exatamente, né? E aí a gente dá também uma passeada para outras regiões da Europa, né? Tem um pouco de França, de Portugal, de Espanha e América do Sul, né? Um pouco também, com um toque brasileiro. Então o Piselli, ele além de manter o DNA italiano, dos vinhos italianos, tem esse vinho que nós estamos tomando, que é um vinho feito para nós num castelo no Piemonte, né? De um amigo marquês de Gênova que tem esse castelo, que chama Castelo di Gabbiano. Então temos esse nosso DNA e também prestigiamos os produtores locais com os vinhos e também com produtos, né? Nós temos aqui... Eu sempre falo isso nos programas também, da importância da gente valorizar não só o produto da terra, né? Como os fornecedores. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito boa quando você valoriza os pequenos produtores, o Sim. produto local. Sim, Além de que a gente consegue trazer qualidade, né? com Uma maior certeza. qualidade, porque a partir do momento que você pega um produto que é daqui de pertinho, que não teve transporte, que não teve que passar por navio ou por não sei o que, tarará, ele com certeza tem uma qualidade muito Por melhor. exemplo, o nosso cordeiro aqui vem da Fazenda Arcoara, Muito bom. né? É considerado para mim o melhor cordeiro do Brasil. Sim. Tem o Bebeto lá que ele cuida do cordeiro, né? Ele entende, é o maior conhecedor de cordeiro que eu já vi. Então nós temos aqui o cordeiro em várias texturas do ecoture, que chama em italiano. Uhum. A gente faz a paletinha assada, faz Sim. o carrega ilhado. Então você tem esse cordeiro com as texturas. A cachaça do Valdomiro, nós passamos pelo bar, né? Provamos coquetéis e aqui tem uma caipirinha feita com cachaça local, que é a Muito famosa bom. cachaça do Valdomiro.
Então, é gostoso então, faz esse prestígio. parte de empreender, É. valorizar o pequeno produtor, o produtor local, os produtos da terra, com toda certeza. E agora nós vamos voltar com a Renata, né? Que eu nem deixei você falar ainda. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância de uma ambientação. Ou seja, de criar todo esse ambiente, dos detalhes, de uma mesa posta, da iluminação, enfim, de um conjunto de elementos que traz esse aconchego, que traz esse nível de sofisticação para o Pizelli aqui dentro do Iguatemi. Me conta, cada detalhe, o que vocês pensaram, o que é essa história toda da ambientação do Pizelli? Bom, em primeiro, nós já temos uma parceria forte aqui com o Iguatemi, e nada melhor do que eles também para nos ajudar, né? Essa ambientação, que é o estilo do cliente. Eu que vim no mercado financeiro, já trabalhava com esse público. Então só mudou o produto. Sim. Né? O público é praticamente o mesmo. E eu acho que beleza é fundamental em qualquer situação, sim, né? Sim. E a importância de trazer um aconchego, um bem-estar, uma beleza para o teu cliente, né? Dentro dessa operação, isso é de extrema importância, né? Com certeza. Tem até uma taça de vinho, que tem uma taça específica. É uma senhora taça, né? Os talheres, todo o enxoval, todo o detalhe no bordado do guardanapo. Gente, olha que fofo, olha que A fofo. toalha tem que ser agradável. Eu adoro isso, ó. Vendo, né? Porque talvez não dê para ver direitinho, mas aqui tem o bordado com o nome Pizelli. Eu acho isso um luxo. Fofo. É muito fofo. Isso é muito fofo. Sim, continua. Toda essa preocupação. A cadeira, se ela é confortável, né? O móvel A iluminação. tem uma beleza, a iluminação agradável, que não explode no rosto das pessoas. Ela tem que ter um romantismo à noite, um conforto de dia. Então, são muitos detalhes. E que fazem diferença. Junto, né? Trabalha com os parceiros, com o Juscelino, que tem vasta experiência nesse atendimento do cliente aqui. E o risoto de ervilhas, se tava bom? Tava maravilhoso! Olha só, não sobrou foi nada, nem o prato. Mas calma aí, vamos terminar a experiência, ainda tem uma sobremesa. Tem? Tiramisu. Gente, tiramisu é uma coisa Predileta. clássica, Tiramisu né? É uma sobremesa. É uma sobremesa típica italiana. Acho que é a mais adorada no mundo inteiro. Você chega na França e encontra tiramisu. Isso. No Brasil virou uma febre o tiramisu, né? É verdade. E o tiramisu, ele tem, assim, cada restaurante tem o seu toque especial. E qual que é o seu? Ah, é segredo. Ah, você vai contar. Assim, vai vai um café especial que a Renata vai falar. Ah, é? Café Me conta. especial do nosso parceiro, que é o Café Pizelli. Nós somos na fazenda da Orfeu. Separar um blend especial, exclusivo aqui para o Pizelli, que é o nosso café. Então você usa esse blend tanto na preparação quanto serve esse café aqui Sim. também? É. Isso é muito legal. Primeiro, valorização, a gente volta com a valorização do produto da terra, né? É. Que é o café brasileiro. E aí, complementando, né, a apresentação do nosso Não, tiramisu. eu ia falar da apresentação. Porque ele vai, além do tiramisu, esses abaione, que esses creme é aqui, difícil de é difícil de fazer. Tem esse sorvete de panna cotta com crumble, é um nome muito chique. É um crumble de chocolate. E eu não sei o que foi melhor aqui, tá? Se foi o risoto de ervilha ou se foi o tiramisu. Eu só sei o seguinte, eu comi os dois todinho. Tô até com vergonha. E é isso, né? Agora um cafezinho? Café! Um blend, aquele blend especial pra gente fechar com chave de ouro, né? Sim. Tô curiosa para poder sentir. Aliás, eu tava sentindo o aroma, eu tava vendo ali eles tirarem, realmente eu acho que faz diferença. Tem alguma pegada especial? É, o café além expresso. Do blend, né? Além da seleção, né, do grão que a Orfeu faz pra gente,
tirar um café expresso com qualidade é uma arte. É verdade. Por isso que tem tantos baristas famosos, né? Olha só, parabéns, um empreendimento lindo, uma história linda. E é com Obrigado. essa história que tem uma inspiração fantástica que nós encerramos o Brasil Cozinha de hoje. E te esperamos na próxima quarta-feira, às 20h30. Porque no canal Empreender... Assistir já é um bom negócio. Aê! Maravilhoso!